Olá, boa noite. Esperar um pouquinho, as pessoas entrarem. Boa noite. Então, boa noite. Meu nome é Fabrícia, eu sou psicóloga educacional do Colégio Farroupilha. Estou como moderadora convidada com o tema Recarrega as energias, Mindfulness no recesso escolar. É um tema bastante interessante, já que as férias estão chegando aí, não é? Então, esta live ela faz parte da campanha Inquietos em Casa, promovida pela Escola de Professores Inquietos e pelo Colégio Farroupilha. A campanha ela tem como inspiração vocês, educadores, que estão se reinventando nesse processo e nesse momento de pandemia. E tem como objetivo dar o suporte aos professores e demais profissionais da educação, com conteúdos e atividades que possam ajudá-los na sua vida profissional e também na nossa vida pessoal, para a gente poder estar mais preparados e renovados para atender os nossos pupilos. Então, acompanhem no site e nos demais canais de comunicação da Escola de Professores Inquietos para conferir os materiais e saber das próximas lives. Então, vou adicionar a nossa convidada, a Adriana. Aguardando a entrada dela. Olá, boa Olá, noite. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bem? Fabrícia. Tudo bem contigo? Tudo bem também, nesse friozinho bom. Nesse friozinho bom. Que legal estar aqui com vocês. Fico muito grata pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Então, antes de passar a palavra, eu vou explicar um pouquinho como que vai funcionar a dinâmica da live. Nós teremos 30 minutos da fala da nossa profissional, a Adriana, e depois teremos 10 minutos destinados a algumas perguntas. Algumas perguntas foram já realizadas nos stories aqui do Instagram, mas também, se você quiser realizar alguma outra pergunta, tem um ícone aqui do ponto de interrogação aqui embaixo e nós vamos responder. Aproveitamos para ressaltar que nem todas as perguntas, devido ao tempo, conseguirão ser respondidas. Mas, caso você sinta a necessidade de ter alguma pergunta que não foi respondida na live, pode nos enviar uma mensagem pelos nossos canais de comunicação que estaremos disponíveis para atendê-los. Então, vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, muito obrigada. É muito legal estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho, né, do meu trabalho, assim, com inteligência emocional e com mindfulness para o contexto da educação. Eu acho que hoje em dia, no momento que nós estamos vivendo, a inteligência emocional ela é mais importante do que nunca, né, para lidarmos com todo esse contexto de incertezas. E o mindfulness, com certeza, ele é uma forma de estar nos ajudando, né, uma metodologia científica que já tem muita pesquisa embasando e que pode nos ajudar, sim, a desenvolver a nossa inteligência emocional. Antes de eu me apresentar, Fabrícia, eu vou propor, né, para o pessoal que está chegando agora, fazer uma breve prática com a gente, só para a gente poder chegar plenamente, assim, porque eu sei que a maioria das pessoas está terminando o seu dia de trabalho agora, né, e às vezes a gente vem, assim, meio atordoado, né, pensando nas coisas que faltaram fazer, ou no que a gente tem que fazer depois, né. Então, para que a gente consiga aproveitar plenamente esse momento, já começar a ter um gostinho do que eu vou explicar agora, eu queria convidar vocês, né, a fazerem uma breve prática comigo. Topam? Claro, com certeza. Vamos lá. Às vezes a gente está com a Vamos mente tão lá. acelerada que a gente precisa dar uma pausa para ficar bem mais renovado. Vamos lá. Vamos Isso fazer aí. junto.
Então, assim, mais pra frente eu vou propor uma outra prática que eu vou explicar melhor. Mas agora, só pra gente chegar, eu vou pedir que todo mundo dê 3 respirações profundas, né? Faça 3 respirações profundas. Como? A primeira respiração, a gente vai fazer, levar o foco para a própria respiração, tá? Vai ser o objeto da nossa atenção. Então, a gente vai respirar e levar o foco para nossa respiração. Na segunda respiração, a gente vai levar o foco para o nosso corpo. E a gente vai procurar se perceber, assim, como é que eu estou agora, se há alguma sensação, alguma emoção presente, alguma tensão, e me dá o comando para relaxar, né? E na terceira respiração, a gente leva o foco para nossa intenção para este momento, para esta live juntos. Então é um exercício bem rapidinho, mas que já pode nos ajudar a chegar mais plenamente. Então eu vou dar o tempo para vocês fazerem cada um no tempo de vocês, tá? Então só lembrando, a primeira respiração leva o foco para a respiração, na segunda leva o foco para o corpo, pode-se dar um comando para relaxar, e na terceira leva o foco para a sua intenção para o encontro de hoje. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Ok, vamos voltando a atenção para cá. Eu toquei esse sininho aqui, tá? Para nos ajudar a voltar. Caso vocês tenham se perguntado, que barulho é esse? Tá. Nossa, só de respirar um pouquinho eu já acalmei. Como é bom, né? Parece que descansou por uns 20 minutos. Então, né, o que que acontece? A respiração profunda, ela por si só já é uma indutora do relaxamento do ponto de vista fisiológico, né? Mas a gente vai entender um pouco melhor agora o que que é esse negócio de mindfulness, afinal, né? Que está sendo bastante falado atualmente. Então, só para me apresentar rapidamente, assim, eu acho que talvez, né, muitas pessoas não me conheçam ainda que estão chegando por aqui. Então, eu sou psicóloga, né, e sempre levei em paralelo a psicologia clínica e a organizacional, atendendo a empresas, a organizações, instituições, né, e nos últimos anos venho me voltando muito para a parte de inteligência emocional. Eu já fazia processos de desenvolvimento através de coaching, desenvolvimentos de equipes, né, de lideranças, e de alguns anos para cá eu venho me aprofundando nessa parte da inteligência emocional, primeiro através de uma metodologia que se chama Process Communication Model, e depois através do Mindfulness com foco em inteligência emocional também. Eu fiz uma formação específica disso, né, da Search Inside Yourself Leadership Institute, que é um treinamento que nasceu dentro do Google, com este objetivo, né, de usar a neurociência e o mindfulness para desenvolver inteligência emocional nos líderes. E isso veio muito, isso ficou assim muito alinhado com uma prática que já era minha prática pessoal, né? Eu já sou praticante de bastante tempo, assim, de yoga, de meditação. Eu tenho formação em yoga, então o mindfulness ele veio assim contribuir e aprofundar a minha prática de meditação por um viés mais científico, né? E livre de qualquer crença religiosa. E aí, essa é uma das partes legais do mindfulness, porque é democrático, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso. O que que é o mindfulness, então? Né? O mindfulness, ele começou a nascer, né, quando os cientistas do Ocidente começaram a ir para o Oriente para entender o que que aqueles meditadores de longa data, né, os yogis, os budistas e várias outras tradições milenares faziam e que efeitos aqueles exercícios de treinamento mental proporcionavam, né? Então eles iam lá, experimentavam as práticas, traziam para o Ocidente e começavam a fazer experimentos de neurociência para entender o que que eles tiraram a parte das crenças religiosas, né? E começaram a entender
o que cada tipo de exercício de treinamento mental proporcionava em termos de resultados. E aí, o que a grande maioria das pesquisas começou a comprovar, né, foi efeitos relativos à nossa neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se moldar conforme as experiências ao longo da vida, né? Tanto do ponto de vista estrutural, diminuindo determinados, né, a amígdala, por exemplo, que é um centro de alarme, digamos assim, né, que dispara um sinal quando a gente está ou sob uma ameaça real, ou quando a gente faz a leitura de alguma situação como sendo uma ameaça, a amígdala ela tende a disparar esse sistema de alarme que gera um piloto automático, digamos assim, uma reação automática de luta, fuga ou paralisia, né? Que é o que o Daniel Goleman falou, né, cunhou um termo que é o sequestro da amígdala, porque nesse momento a gente realmente entra nesse piloto automático e aí o nosso córtex pré-frontal fica temporariamente subutilizado, né? Ou seja, o centro de tomadas de decisões mais racionais, mais pesando prós e contras, ele fica subutilizado momentaneamente e o sistema límbico toma conta com reações mais automáticas, que é o centro de inteligência emocional mais primitivo do ser humano. Então, esses estudos de neurociência começaram a mostrar que o mindfulness servia tanto para, por exemplo, diminuir um pouquinho o tamanho da amígdala e aumentar a espessura do córtex pré-frontal, quanto para proporcionar também, causar mudanças funcionais, né? Permitindo que o centro de inteligência emocional, ou o sistema límbico, esteja mais fortemente conectado, né, com uma interatividade, uma interação maior com o córtex pré-frontal. Então a gente consegue, no momento, né, ter qual é o resultado disso? É uma melhor autogestão, né, não só da nossa atenção, mas dos nossos comportamentos, das nossas reações, né? Então, tem estudos que comprovam que meditadores de longa data desenvolvem a capacidade de voltar o foco da sua atenção, né, mais rapidamente, ou seja, percebem que a mente vagou e trazem a atenção de volta com mais rapidez, e aí isso vai dando um efeito de atenção continuada, né? E também acaba causando um efeito de que a pessoa consegue ficar mais no presente, né? Porque o piloto automático, digamos assim, o default mode network, ou o modus operandi padrão, digamos assim, da nossa mente, é da mente que vaga, né? Ou por passado, e aí às vezes a gente fica ruminando, né? Tristezas, mágoas, rancores, né? Isso leva a estados depressivos, por exemplo, ou a nossa mente tende a fugir para o futuro. E aí a gente acaba ficando mais ansioso ou ansiosa, né? A gente vai para os e se isso, e se aquilo, e se tal coisa, né? Então, com o treino da meditação, a gente consegue se dar conta que a nossa mente vagou, trazê-la de volta e aí viver melhor no presente, viver mais plenamente no presente, né? Com menos ansiedade, com menos remoer o passado, né? E, e todos os estudos, eles tendem a grande maior parte dos estudos tende a demonstrar, né, esses benefícios, então, né, de melhor atenção concentrada, melhor autoconhecimento, né, dos seus processos internos e uma melhor autogestão, como consequência disso também. Não sei se tu queres fazer alguma pergunta ou se eu sigo o baile aqui falando do que é mindfulness. Eu acho muito legal o que você está trazendo, porque por muito tempo essas práticas foram consideradas alternativas e hoje em dia tem um estudo científico comprovando o efeito biológico e psicológico, né? Eu sempre costumo dizer que às vezes o pensamento é como se fosse um cavalo selvagem. Ele simplesmente vai, né, para onde ele quiser ir e às vezes a gente não sabe para onde ele está indo. E quando a gente pratica, né, o mindfulness, a gente consegue encilhar o cavalo, deixar ele mais ou menos onde a gente gostaria, com objetivos mais predeterminados, conseguir acalmar realmente o nosso biológico para o nosso psicológico acalmar, porque se a gente não acalmar o biológico, a mente ela fica acelerada também,
Então, são práticas que estão sendo cada vez mais estudadas e utilizadas e trazendo um benefício, porque o mundo está muito acelerado. E a gente acaba acelerando com o mundo. A gente precisa dessas práticas realmente para dar uma centrada e trazer uma melhoria para a nossa vida, né? Eu acho muito interessante esse tema, realmente. Verdade. E hoje, né, especialmente, as pessoas têm estado muito ansiosas por todo o contexto de incerteza que nós estamos vivendo, né? Então, a gente está num momento em que, por exemplo, né, tanto os professores para as crianças, quanto os pais para os filhos, né, seja criança, seja adolescente, a gente não sabe o que responder muitas vezes quando eles nos perguntam, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, então quando ele me pergunta, mamãe, mas quando esse coronavírus vai passar, né? Eu gostaria de ter uma resposta, mas eu não tenho. Então a gente tem que ficar lidando, né, com as nossas emoções, as nossas incertezas e com as deles também. Então, para qualquer pessoa, o mindfulness ajuda muito e é super importante, mas para pessoas que estão em papel de liderança, de influência, um pai, uma mãe, um professor, alguém que precisa ter inteligência emocional para ensinar isso pelo exemplo, né? Precisa conseguir se concentrar, né? Se centrar para às vezes conseguir acolher a emoção do outro e ajudar o outro, né, a se centrar também. São habilidades extremamente importantes que o mindfulness pode nos ajudar muito neste momento, né? E às vezes a gente mantém a inteligência emocional, não é a gente mostrar para o nosso filho que nossas emoções são perfeitas. Às vezes é dizer, eu também estou ansiosa, eu também estou insegura, e tudo bem, tudo vai ficar bem. A gente vai conseguir passar por isso juntos, né? Então, de a gente não mostrar que a gente é um ser perfeito, que a criança acaba interpretando que ela não pode ter aquele tipo de sentimento. Ela pode, o que a gente vai fazer é distrair o pensamento, acalmar, fazer uma respiraçãozinha profunda. Isso aí, perfeito, né? A gente aprender, quando a gente consegue estar mais conectados, né, e perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos impulsos para ação, a gente deixa de ser arrastado, né, tanto pelos pensamentos, quanto pelas emoções, quanto, né, pelos impulsos para ação, que são como aquele cavalo selvagem que tu disseste, né? A gente vai aprendendo, na medida que a gente se percebe, o mindfulness ele nos ajuda a prolongar o tempo entre o estímulo e a resposta e vai nos dando um poder de escolha, né, de como agir em cada situação. E isso é muito legal, isso é muito poderoso, né? Não, a gente não deixa de ser humano, a gente não deixa de sentir todas as emoções, né? Mas a gente não precisa necessariamente atuá-las ou sermos arrastados por elas, né? E quando a gente percebe melhor as nossas emoções e consegue acolher essas emoções, a gente também consegue desenvolver melhor essa capacidade em relação ao outro, né? Porque se a gente não conseguir perceber nem o que a gente está sentindo, que dirá, né, perceber o que o filho está passando, o aluno está passando, o marido, a esposa, enfim, né? O colega de trabalho, o liderado. Fica muito mais difícil quando a gente não identifica as emoções nem na gente, identificar no outro é mais difícil ainda. Oi, tá me ouvindo? Tá, é uma trancadinha. Desculpa. Não, que isso. E o lidar com as emoções também começa por nós, né? Na medida em que a gente pode, por exemplo, né? Eu tô sentindo raiva. Isso tem alguma coisa que me incomodou, né? Na medida que eu consigo perceber isso, né? Respirar fundo e me permitir não agir por um momento, mas refletir sobre por que eu tô com raiva, de onde é que aquela raiva tá vindo, né? Qual é o resultado que eu quero para aquela conversa, para aquele relacionamento. Então, qual é a melhor forma, não de eu ignorar e jogar para baixo do tapete e fingir que a raiva não existe, né? Negar, não é isso. Mas qual é a melhor forma de eu lidar com essa raiva, então? Ou com essa tristeza, ou com essa frustração, né? Frente aos resultados que eu quero para esse relacionamento, para essa conversa.
Então, vai nos dando um melhor poder de escolha, né? Frente ao que nós estamos pensando, sentindo, e vai nos dando também, essa consciência vai nos dando a oportunidade de perceber e redirecionar, mudar os nossos estados internos também, né? Porque através do mindfulness a gente pode se dar conta quando a gente está ruminando coisas do passado que nos fazem mal, ou talvez cenários futuros que talvez nunca venham a acontecer, mas a gente já está sofrendo por antecipação com eles. Né? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente pode fazer uma escolha consciente de, tá bom, mas isso já passou, né? Então, o que eu posso aprender com isso para fazer diferente numa próxima vez? E, ok, segue o baile, né? Vamos pensar em outra coisa, vamos fazer outra coisa. E com as questões do futuro a mesma coisa. Às vezes a gente começa e se isso, né? E se a aula não voltar até o final do ano? E se a aula voltar no final do ano? E como é que vai ser, né? Daí tem que passar álcool, daí tem que limpar os pés na entrada, daí tem que trocar roupa, daí como é que vai ser, né? Cada instituição tem aí alguns protocolos que são... E vivendo vários cenários. Exatamente, né? E aí, só que talvez a gente não sabe, talvez nada disso aconteça, né? Talvez aí antes do final do ano apareça uma vacina, que já tem várias sendo testadas, né? E a gente possa ir se imunizando aos poucos, voltando aos poucos, sem tantos percalços. A gente não sabe, né? Então, quantas e quantas vezes na nossa vida, né, que a gente cria um bichão de 7 cabeças, assim, um monstro, e quando a gente chega lá, nem era para tanto, né? Ou não nem era nada acontece. daquilo. O nosso cérebro ele não consegue identificar o que é imaginação e o que é realidade. Então, a gente ficar imaginando uma coisa que talvez nunca vai acontecer, é como se ela estivesse acontecendo nesse exato momento. E a gente tem todas aquelas emoções, medos, inseguranças, né? E às vezes não é produtivo. Exato, a gente sofre, né? Tem um estudo bem interessante que fizeram com 2 grupos, né? Eles plugaram as pessoas, um grupo era de pessoas que nunca tinham meditado, e o outro grupo era de pessoas que já tinham, né, uma prática consistente aí de meditação, na linha do mindfulness, né? E aí eles colocaram um eletrodo que esquenta em contato com a pele das pessoas, mas não chega a queimar, não era para machucar, mas causava desconforto, né? E o que eles viram? Que o grupo que não tinha uma prática de mindfulness, ele sofreu antes, durante e depois, né? E o grupo que tinha prática de mindfulness, a amígdala, né, que eu falei antes, que é o centro de alarme, assim, do nosso sistema límbico, né? Que gera o sinal de alerta, assim, ó, perigo, ameaça, né? Dos meditadores de longa data, ela não foi ativada antecipadamente, ela se ativou só durante o estímulo. Então, ambos sentiram o desconforto na mesma intensidade, mas os meditadores de longa data não ativaram a amígdala antes e nem depois. E as pessoas que não tinham essa prática já estavam ansiosas antes, né, sofrendo antes, por como é que vai ser, o que vai acontecer, e continuaram remoendo aquilo depois, né, continuaram sentindo desconforto depois. Então, esses são, assim, alguns benefícios, né, para citar alguns, da gente conseguir viver plenamente no presente. E até, assim, para trazer uma definição mais formal de mindfulness, né? Eu gosto muito da definição do Mindful UK Report, que é um relatório das melhores práticas de mindfulness do Reino Unido. E como é que eles definem mindfulness, né? Eles dizem que mindfulness é a gente estar plenamente consciente do que acontece, né, dentro de nós, em termos de pensamentos, né, na nossa mente, no nosso corpo e no ambiente à nossa volta, com uma atitude de curiosidade e gentileza. Então, a gente poder estar mais presente e atentos, né, a tudo que se passa dentro e fora,
sem aquela ânsia por querer controlar ou mudar as coisas para que elas se encaixem exatamente nas nossas expectativas, né? Aliás, essa é Uhum. uma das nossas grandes fontes de sofrimento, ficar o tempo inteiro comparando a expectativa com a realidade e se frustrando, né? Então, o mindfulness, ele nos ajuda a acolher, né, mais a vida como ela é, da forma como ela se processa. E aí, tantas vezes a gente acaba se surpreendendo e enxergando coisas tão legais, percebendo coisas tão legais que Uhum. passavam batidas antes, né? Uhum. Uhum. É muito interessante. Quando eu pratico meditação desde os 13 anos de idade. Isso fez uma diferença Olha, muito grande na minha vida, né? Naquele tempo não tinha técnica estruturada e hoje em dia tem a técnica estruturada, assim, de forma mais uhum, divulgada, né? Onde mais sim. pessoas podem ter acesso, né? É muito legal. Isso é bem importante que tu está trazendo, assim, né? Porque a meditação são tradições milenares, né? Mas o mindfulness, ele começou a ser estudado pelo Dr. John Kabat-Zinn e mais alguns outros estudiosos, é, primeiro ali no final dos anos 70, né? Os primeiros estudos começaram a sair no final dos anos 70, mas nos anos 2000, de 2000 a 2010, teve um boom de estudos na área. Uhum. E todos os estudos com foco em neurociência, né? Então, colocando as pessoas lá dentro de aparelhos de ressonância magnética funcional, eles conseguem realmente perceber, assim, o que que muda em termos de estrutura e de funcionalidade. E aí, isso claro, todos esses protocolos, né, os mais tradicionais, tanto o MBSR, né, que tem foco na redução de estresse, da ansiedade, para pacientes de dores que possuem doenças que geram dores crônicas, né, quanto o MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness de Oxford. Tudo isso são protocolos de mindfulness, né, de treinamento mental, livres de crenças religiosas. Então, é uma ginástica cerebral, né? Assim, para a gente Uhum. poder se sentir melhor, ter mais qualidade de vida, ficar mais focada, mais concentrada, mais atenta e poder viver mais plenamente, né? Porque se a gente deixa a nossa mente ir para o piloto automático de ficar vagando 50% do tempo, a gente sofre, né? Indo para o passado ou para o futuro. E a gente deixa de viver e de aproveitar tantas coisas boas também, né? Esses dias eu estava dando aula, quarta-feira agora de noite, né? Que eu tô fazendo uma turma do protocolo da Search Inside Yourself, que é um dos que eu tenho formação, que tem foco em inteligência emocional, né? E a gente estava fazendo um exercício, a gente estava falando sobre o monitoramento aberto, que é uma das técnicas, uma das práticas, e ele estava Uhum. contando que esses dias ele percebeu, né, uma árvore, a arquitetura de uma casa, coisas que ficam sempre assim no caminho dele, na trajetória dele, mas que sempre passa com aquele foco, né, concentrado em eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer tal coisa, e às vezes não observa, não curte a jornada. Uhum. Então, às vezes, quando a gente caminha com atenção plena pela rua, a gente consegue ver uma árvore linda, uma flor que a gente nunca tinha visto, né? Olhar para o céu, sentir o calor do sol, sentir a brisa, o vento, admirar as estrelas, né? Isso é viver com atenção plena, isso é integrar o mindfulness na nossa vida, né? É estar aqui, não nos problemas que eu tenho que resolver lá na frente, né? Prestar atenção em cada coisa que a gente está realizando, porque às vezes a gente está, sei lá, às vezes lavando uma louça e pensando em 10 mil coisas. Por que não prestar atenção naquele momento? Ou às vezes a gente está passeando, fica olhando mais para o celular nas fotos que vai tirar, ao invés de apreciar aquele momento que vai trazer um relaxamento bem importante para a gente. Verdade. E isso que tu está trazendo, Fabrícia, é tão importante hoje, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a internet e as mídias sociais são aliados para que a gente possa se manter trabalhando e conectados, mesmo em isolamento social, mesmo à distância,
a gente precisa ter muita sabedoria para utilizá-las, né? Porque tem muitas pessoas que acabam ficando viciadas, né? E isso acaba sendo uma fuga da realidade, né? A pessoa acaba se distanciando, às vezes, de quem está em casa com ela, né? E entrando naquilo ali e fugindo, né? Assim, deixando de viver o presente, de estabelecer uma conexão mais profunda com quem está próximo, né? De atentar para suas emoções, para as emoções do outro, né? E fica ali. Então, isso é uma fuga contemporânea que a gente precisa se dar conta também, né? Uhum. E que Para precisa, às nossa... vezes, de um certo treino, né? Porque às vezes a gente acaba não nos priorizando, a gente prioriza tantas as outras pessoas e acaba não se preocupando com o nosso autocuidado. E às vezes a gente tem que treinar até cuidar da gente, né? Lembrar todos os dias o Exato. que eu vou fazer hoje como uma questão de autocuidado, para eu poder cuidar de mim, cuidar da minha saúde emocional, para eu poder me sentir até mais relaxado. Às vezes uma técnica bastante simples que vai ter uma diferença muito grande no dia. Às vezes eu digo para meus Perfeito. pacientes, né? Faço uma técnica por muitas sessões. Tu já realizou? Não, não realizei. Um belo dia ele resolve fazer alguma técnica de mindfulness ou uma respiração, alguma coisa assim. E ele diz, bah, Fabrício, eu fiz e eu tive uma melhora muito grande. Por que que eu não fiz isso antes? Né? Perfeito. Tu trouxeste assim, um ponto fundamental, que às vezes as pessoas não se permitem esse autocuidado, né? E quando a gente não cuida da gente, chega uma hora que a gente se esgota e a gente nem tem o que dar para o outro, né? Para a gente conseguir cuidar do outro, estar bem para o outro, né? Porque a gente transborda nas nossas relações aquilo que a gente tem por dentro, né? Então, é muito importante que a gente preserve esses momentos de autocuidado para recarregar as nossas baterias, as nossas energias e poder estar bem para enfrentar os desafios da vida da melhor forma possível, para poder estar presente para o outro da melhor forma possível, né? Senão a gente acaba adoecendo. E o mindfulness com certeza pode ser esse momento de autocuidado, né? E falando nisso, eu queria propor mais uma prática agora, um pouquinho mais longa, né? Então, só para situar, assim, trazer um pouco mais de informações e dar uma degustação a mais para o pessoal, algo que quem está nos assistindo pode procurar fazer em casa, sozinho, depois, né? Então, como eu estava falando, pessoal, o mindfulness é uma ginástica mental, né? Que serve para a gente estar mais plenamente presente, para a gente ter mais tempo entre o estímulo e a resposta, poder escolher melhor, né? A forma como nós queremos lidar com as coisas da vida, enfim. E tem duas formas de praticar mindfulness, como a gente já foi dando aqui as dicas. Uma forma é a forma integrada, como a gente já falou, assim, por exemplo, tu tá caminhando na rua e tu procura prestar atenção na sensação dos teus passos, nas sensações no teu corpo, né? O que está se passando em termos de pensamentos na tua mente? Que cheiro tem aquele ambiente? Como é que tá a cor do céu hoje, né? Que árvores tem em volta de mim? Como é que é aquela paisagem? Então, quando eu estou me alimentando, por exemplo, eu posso me alimentar colocando plena atenção naquilo que eu estou comendo, né? Saboreando o alimento, percebendo, né, o aroma, a textura, é, não assim comendo assim tão no piloto automático, que a pessoa às vezes come tão rápido ou olhando no celular, vendo um monte de problemas, depois sai da mesa passando mal, assim, com desconforto e nem sabe por quê, né? Às vezes comeu ali olhando notícia ruim de coronavírus, de pandemia, né? E às vezes a gente até, quando não come prestando atenção, a gente não se alimenta apropriadamente, né? E às vezes acaba ingerindo a mais, né? Calorias a mais e alimentos assim não tão saudáveis. Então, posso escovar os dentes com atenção plena, posso conversar com alguém com atenção plena, posso tomar banho com atenção plena. Tudo que eu fizer na minha vida, né, ler um texto, escrever, tudo eu posso fazer com atenção plena. Isso é a forma integrada, né?
Só que para a gente conseguir viver assim, mais presente, e integrar a atenção plena na nossa vida, na nossa rotina, em tudo que a gente faz e nos nossos relacionamentos, é legal que a gente possa também separar uns minutinhos por dia para o nosso autocuidado, que a Fabrícia estava falando, né? Para a nossa prática dedicada, que é a meditação, que é quando a gente vai sentar alguns minutos por dia para fazer aquele exercício de forma mais intensa. É como ir na academia, né? Então a gente vai na academia e faz lá a musculação, por exemplo, né? Todos os dias, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana, pelo menos, para na hora que a gente precisar levantar o filho no colo, né? Pegar uma caixa pesada, subir uma escada, dar uma corrida, para que a gente tenha resposta muscular apropriada, para que a gente consiga, os músculos estejam à nossa disposição, né? E com o mindfulness a mesma coisa. Então a gente pode fazer exercícios para treinar o nosso foco de atenção, né? Na nossa respiração, por exemplo. A gente pode treinar a atenção concentrada, a gente pode treinar o monitoramento aberto, a gente pode treinar, enfim, né, a perceber as emoções no nosso corpo através de um escaneamento corporal. Cada tipo de prática vai ter um propósito, né, vai ter determinados resultados. Então, para a gente começar a desmistificar um pouco isso, talvez tenha gente aqui que já medita há bastante tempo, como a Fabrícia, mas pode ser que tenha alguém que diz assim, eu nem sei o que é isso, eu nunca fiz, né, eu não sei se eu vou gostar, não sei como é que é. Então, pessoal, é muito simples, assim, né, eu gostaria de propor para vocês um exercício de atenção concentrada, que é um dos exercícios mais simples de mindfulness, e a gente pode usar como foco a nossa própria respiração. Né? Por que a respiração? Porque a gente consegue respirar no passado ou no futuro? Não, né? Não tem como. Então, assim, eu poderia pegar esse copo d'água aqui e concentrar minha atenção no copo d'água, né? Mas a respiração, além dela não poder ocorrer no passado e no futuro, só no presente, ela também já me ajuda a me conectar mais com o meu corpo. Ela funciona como uma âncora para o presente e para a conexão com o próprio corpo. Então, é um dos melhores objetos de atenção, digamos assim, né? E aí, um processo de atenção concentrada é muito simples, né? A gente pode começar pensando numa intenção, né? Por que eu vou fazer isso afinal? Será que eu quero me concentrar mais quando eu leio? Será que eu quero me concentrar mais quando eu converso com alguém? Será que eu quero ter mais, usar melhor o tempo entre o estímulo e a resposta, ser menos reativa, menos ansiosa? Ficar ruminando menos o passado, me dar conta quando a minha mente fugiu e trazer de volta. Por quê? Né? Ser uma melhor mãe, professora, líder, sei lá, né? Cada um pode ter a sua intenção. A gente traz essa intenção à mente e aí a gente começa a focar a nossa respiração, a nossa atenção, perdão, na nossa respiração. Se você for um ser humano normal, depois de alguns segundos, a sua mente vai vagar, né? Porque esse é o nosso modus operandi padrão do cérebro. E aí o nosso trabalho é simplesmente trazer, perceber que a gente se distraiu, né? E trazer a mente de volta para a respiração. E o detalhe, sem se julgar. Porque nesse exercício é justamente isso que a gente está trabalhando. Se a nossa mente não vagar, a gente não vai ter como trazê-la de volta, né? Então, claro que o objetivo é manter a atenção concentrada na respiração, mas é perfeitamente natural que em algum momento a sua atenção se desvie, e aí a gente precisa, né, ter aquela atitude lá que dizia, né, no Mindful UK Report que eu citei, de curiosidade e gentileza ao perceber que a nossa mente vagou e trazer a atenção de volta, né? Como uma vovó, assim, um vovô que ama o netinho ou a netinha, que acham tudo que ele faz lindo, maravilhoso, sabe? Aquela atitude de amor incondicional, de aceitação incondicional, né? Isso faz com que a gente consiga fazer o exercício, né, de forma apropriada, sem sofrimento, né? Não é para gerar mais um sofrimento.
Então, a gente vai trabalhar nesse exercício 2 pontos. A atenção, que é quando eu digo assim, olhem para esta caneta, aí todo mundo, pá, olha para a caneta. E a gente vai trabalhar também a meta-atenção, que é quando eu digo, olhem para essa caneta e faço assim com a minha mão. E aí todo mundo olha para a minha mão, certo? O que aconteceu? Ao invés de olhar para a caneta, eu fiz assim, olharam para a mão. E aí quando a gente se dá conta de não, mas espera aí, a Adriana pediu para eu olhar para a caneta e aí eu olhei para a mão e a gente se dá conta disso e volta a atenção para a caneta, isso é meta-atenção. É a atenção sobre a atenção. É a gente perceber que a mente vagou e trazer a mente de volta. Só isso. Certo? Então eu vou convidá-los, né, para uma breve prática de atenção concentrada. E aí depois a gente volta e conversa mais um pouquinho, pode ser? Pode, perfeito. Então vamos lá. Então eu peço que vocês procurem uma postura confortável, porém alerta, né? Vocês podem estar em qualquer posição, mas a posição mais fácil da gente começar a meditar é sentado numa cadeira mesmo, né? Com os pés apoiados no chão. A gente alonga a coluna, né? Fica com uma postura digna, procura abrir o peito, relaxar os ombros, soltar os ombros e o pescoço, soltar a mandíbula, descansar as mãos sobre as pernas e fechar os olhos. Trazendo à mente uma intenção para a sua prática de hoje. E começando por tomar algumas respirações profundas. Inspirando, percebendo que está inspirando. E expirando, percebendo que expira. Permitindo que os seus pulmões se expandam e depois soltando todo o ar. Percebendo como é estar sentado aqui e agora, respirando. Percebendo o ritmo natural da sua respiração neste momento. E notando onde a sua respiração parece estar mais viva para você agora. Talvez seja na passagem do ar pelas narinas, na passagem do ar pela garganta, nos movimentos que a respiração provoca no seu peito ou no seu abdômen. Seja lá onde for que a sua respiração estiver mais viva para você, procure deixar a sua atenção descansar lá por alguns momentos. Permitindo que este ponto se torne uma âncora para a sua atenção. E se em algum momento a sua mente vagar, não há problemas. Apenas traga de volta a sua respiração, sem se julgar. Você pode experimentar contar as suas inspirações. Contando 1 na primeira vez que inspira, 2 na segunda inspiração e assim por diante.
E se em algum momento você perder a contagem, não há problemas. Apenas comece de novo do 1. Veja se você consegue trazer a sua mente de volta com uma atitude de curiosidade e gentileza. Inspirando e expirando. E cessando as contagens, apenas descansando a atenção na respiração por mais alguns momentos. Veja se você consegue acompanhar um ciclo completo de respiração, percebendo onde a inspiração começa, onde ela termina, a pausa entre a inspiração e a expiração, o início e o fim da expiração. A pausa antes que um novo ciclo comece. Apenas respirando. E aos poucos vamos trazendo a atenção de volta para cá, abrindo os olhos. Alguém pode querer se espreguiçar, se alongar. Ficando bem à vontade. Deu um soninho? É um soninho. Eu entro em relaxamento profundo quando faço. Pois é, né? Esse costuma ser um dos efeitos, né? A gente diz que o propósito do mindfulness é que a gente desenvolva mais consciência de si mesmo, dos nossos processos internos, uma melhor autogestão, né? E a partir de uma maior autoconsciência, autoconhecimento e melhor habilidade de autogestão, a gente também consegue perceber melhor o outro, né? E gerir melhor a nossa relação. E isso que é a inteligência emocional, né? Esses são os 4 campos básicos da inteligência emocional. O autoconhecimento para a autogestão e o conhecimento do outro para a gestão da relação. Então, apesar de um dos efeitos colaterais super desejados ser o relaxamento, né? Porque muitas vezes a gente respira uma respiração muito curta durante o dia que nos deixa ansiosos. E aí, quando a gente faz um exercício de mindfulness, a gente respira profundamente, relaxa e bate, às vezes, todo aquele cansaço acumulado do dia, né? Então, apesar de ter este efeito relaxante, né? Os benefícios vão, que já é muito bem-vindo, mas os benefícios vão muito além disso, né? Então, essa foi só uma breve prática e fica aí o convite para o pessoal poder repetir em casa, né? E se beneficiar. E às vezes dá para fazer antes de dormir também, né, Adriana? Aí a pessoa dorme no meio. Perfeito. E sabe assim que um exercício que funciona muito para a gente relaxar antes de dormir é a gente deitado fazer um escaneamento corporal, levando a atenção para cada partezinha do corpo, né? Assim, muitos dos meus alunos me relatam isso. Quando eu chego no meio do corpo eu já apaguei, não consigo chegar até o final, né? Porque realmente assim a gente vai focando a atenção no corpo. Pode ir se dando um comando para relaxar, né? E aí aos poucos vai baixando a frequência. Então, uma dica importante de autocuidado também é a gente não levar os problemas para a cama, né? Não levar aí as responsabilidades para quem tem insônia. Isso. Então, a gente ir se desligando de tudo que tem luz azul, né? Celular, né? Tela de computador, própria televisão, que nos faz despertar, né? E corta o nosso ciclo biológico natural de secreção de melatonina, né? Que é o hormônio que induz ao sono.
Então, tudo isso são algumas dicas importantes assim, para a gente ir se desligando, né? E aí a gente pode fazer esse exercício do scanner corporal antes de dormir. Que legal. Mas eu queria também propor, eu não sei se dá tempo, né, uma outra dica de exercício, antes de passar a palavra para ti, sobre autocompaixão. Né? Porque a gente está falando bastante de autocuidado e eu acho legal lembrar dessa questão da autocompaixão. Então, o que é autocompaixão? É a gente conseguir se tratar como se a gente fosse o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga. Né? A gente conseguir falar com a gente mesmo, não caindo naquelas armadilhas tão comuns, né, na sociedade contemporânea de ou a gente joga sujeira para debaixo do tapete, finge que não viu e tenta, né, se auto-engrandecer, engrandecer a autoestima, né, ou a gente acaba sendo o nosso pior autocrítico, nosso pior juiz e vai para uma autodepreciação. Então essas duas estratégias, tem vários estudos assim de autocompaixão que demonstram que essas estratégias são super furadas, não funcionam. E que a autocompaixão, né, quando a gente consegue olhar para as coisas legais, né, e olhar para as coisas ruins também, difíceis, né, para as dificuldades, com abertura, com curiosidade, aceitando isso, né, e a gente consegue dizer para a gente mesmo, pô, Adriana, isso não foi legal, isso tu pode melhorar, né, então, o que tu poderia fazer diferente da próxima vez? Isso faz com que a gente tenha muito mais motivação para seguir em frente, para melhorar, para evoluir, do que se a gente ficar, nossa, Adriana, que coisa horrível, tu não poderia ter dito isso, ter feito isso. Isso faz com que a gente, né, assim, se desmotive, se ache muito impotente para buscar a mudança a evolução que a gente gostaria, né? Então fica essa dica, né, da gente cultivar a autocompaixão, e uma forma bem legal da gente fazer isso é escrever um diário, né, fazer pelo menos assim uma vez por semana, né, uma reflexão por escrito de o que eu diria, né, para mim mesmo, o que um melhor amigo, um mentor, um coach, né, alguém que eu sei que me ama, que me quer bem, que quer o meu bem, diria para mim frente a esta situação, frente ao que eu estou vivendo nesse momento. Que dicas essa pessoa me daria, que conselhos, e aí eu posso escrever para mim mesmo como se eu fosse essa pessoa, para aos pouquinhos eu ir internalizando essa voz, eu ir treinando e internalizando essa voz dentro de mim. Então, vou deixar esse exercício de tema de casa para as férias do pessoal Isso que é achar. legal. E difícil porque às vezes a gente é tão permissivo com o outro e não é com a gente. O erro do outro a gente sempre tolera, agora o nosso não. E essa técnica é muito legal, porque a gente vai dar um Exato. conselho que a gente daria para outra pessoa, para a gente mesmo. Tem Exato. uma pergunta bem legal aqui, Adriana, Vamos lá. que é: como a técnica pode ser aplicada na rotina das mães com filhos em férias neste período da pandemia também? Acho que é uma pergunta bem legal, tem várias formas também. Sim, então, né, eu tenho um filho de 6 anos, como eu comentei com vocês, e a forma como eu encontro, assim, eu procuro acordar antes dele, né, para ter um momento, assim, mais tranquilo na casa, para poder praticar minha yoga e minha meditação diariamente, né. Quando ele resolve madrugar, né, ou quando, enfim, tem alguma questão que eu preciso resolver muito cedo e isso não é possível, né, algum momento em que ele possa ficar com meu marido, né, ficar com outra pessoa para que eu possa ter o meu momento de prática. Mas eu procuro realmente ter o meu momento de prática todos os dias, porque isso faz a diferença, assim, esse autocuidado faz com que a gente tenha um dia melhor, né? E tenha melhores relacionamentos também. Exatamente, exatamente. Ou às vezes até quando o filho está realizando alguma atividade da escola ou alguma outra coisa que possa ter esse tempinho, convidar Isso. alguém que possa ficar, às vezes 5 minutos a gente consegue realizar uma prática, né? Então, às vezes outra Exato. pessoa consegue, às vezes até no banho do filho, o filho está tomando banho, alguma coisa, a gente consegue um momentozinho bem legal.
Então Perfeito. Assim, tá, o Adriana. melhor momento é quando a gente consegue, né? O importante é praticar. Então, se vai ser no banho, né? Se vai ser deitado na cama antes de dormir, se vai ser ao acordar, se vai ser em algum momento que o filho está Hum. fazendo alguma tarefa, eu acho que vai muito assim de cada um ir experimentando na sua rotina, né? Procurando criar esse E às hábito. vezes até convidar o filho para fazer junto, desde que esteja bem pequenininho. Olha, filho, vamos fazer uma técnica legal aqui, vamos fazer uma respiração juntos, aí utilizar uma parte Sim, mais lúdica para eles, né? Eles sim, adoram e fazem junto com a gente também. sim. Muito, É, com muito criança legal. tem que ser introduzido mais assim, de forma mais lúdica na brincadeira, né? Uhum. E às vezes uma meditação mais ativa, com alguma postura, né, de bichinhos, enfim. Mas é legal, sim, com certeza, incentivar isso desde a infância. Que legal. Então, Adriana, gostaria de deixar alguma fala final para os nossos participantes. Nosso tempo já está se Olha, pessoal, esgotando. sim, eu acho assim que o mindfulness ele não é só essas práticas que a gente está falando, né? Ele é uma qualidade de estar na vida, né? De viver. E sempre que a gente consegue estar plenamente presente, né? Ter autocompaixão consigo mesmo, empatia pelo outro, ouvir o outro com atenção plena, se conectar com a gente mesmo e buscar, né, um melhor estado e escolher como a gente quer estar e lidar com aquilo, a realidade que vem nos apresentando. Isso é mindfulness integrado na nossa vida, né? Isso é ter mais inteligência emocional. Então, eu acho que é legal, é saudável, assim, para todos nós. Desejo que vocês tenham um bom descanso e que possam se dar esses minutos, esses momentos de autocuidado, né? Porque vocês merecem. Nós merecemos, todos nós, né? Para que a gente possa estar bem. Com certeza. Nós agradecemos a sua participação, gratidão, em nome do colégio, da Escola de Professores Inquietos. Foi bem interessante, eu acho que vamos utilizar bastante essas técnicas no nosso dia a dia nas férias aí, tão esperadas. Sim, eu que agradeço, obrigada pelo convite, né? Fico às ordens aí quando quiserem meditar comigo novamente. Vamos lá. Perfeito, tá certo. Um grande abraço, Tá boa bom? noite. Grande Tchau, abraço, boa tchau. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Obrigada pela noite. participação. Tá certo, então, agradecemos a participação de todos em nome do Colégio Farroupilha e da Escola de Professores Inquietos. Informamos que essa live ela vai ser disponibilizada no Instagram e nos demais canais da Escola de Professores Inquietos. Então, convidamos vocês a participarem das próximas lives. Também fiquem ligadinhos aí nos stories, que sempre vai ter propagandas de outros temas bastante interessantes para você. Tá certo? Uma boa noite, um abraço bem apertado. Espero que tenham relaxado bastante nesse momento. Tchau, tchau!